Olá, esse é o Read 004 e nele eu vou falar sobre Esther na Casa da Pérsia e a vida cristã no exílio secular de Emílio Garófalo Neto. Gente, eu tenho uma paixão assim pelo Emílio. Eu acho que dos reads que eu já fiz até agora, esse é o mais especial de todos, porque falar sobre um livro que o Emílio escreveu é assim, algo precioso demais. Esse livro chegou para mim essa semana e eu li ele em 2 dias, porque não dava para parar de ler. Ele tem 193 páginas, mas o conteúdo desse livro, é claro, é a respeito do livro de Esther. E o interessante a respeito do Emílio Garófalo é que ele não se dispõe a escrever um comentário exegético sobre o livro. Ele, na verdade, ele prega, e após ter pregado seus sermões, né, como ele tem os sermões escritos, ele junta esses sermões e ele monta esse livro. Eu estou falando isso porque eu já li As Boas Novas em Ruth e também já li Esther Filtro Solar, que é sobre Eclesiastes. Depois, de repente, eu gravo um vídeo aqui sobre eles. Eu comprei novamente o Esther Filtro Solar para poder ler novamente, fazer vídeo sobre ele. Mas então, esse livro ele tem 9 capítulos, ele é dividido em 9 capítulos, porque o livro de Esther tem 10 capítulos, mas aqui o Emílio ele vai falar sobre o capítulo 9 e 10 numa sessão só. Então ele começa, ele tem a introdução, e aí a cada capítulo ele fala sobre um capítulo do livro de Esther. E é muito interessante porque ele vai abordar a questão de nós sermos cristãos em meio ao mundo cujo pensamento é secular, né? Nós vivermos essa vida cotidiana aqui sendo cristãos, como parte do povo de Deus. E aí ele vai mostrar como Esther e Mordecai, diferente do que a gente ouve nas nossas EBFs, né? E ele cita EBF aqui no livro, na Escola Bíblica de Férias. Quem cresceu num contexto cristão aí sabe bem o que é isso. Então, assim, diferente das histórias que nós ouvimos nas nossas EBFs, né, de como Esther é uma heroína do seu povo, de como Mordecai também era um herói do seu povo, do povo de Deus, o povo judeu, ele apresenta Esther e Mordecai de uma forma muito humana e principalmente cheios de falhas, né? Ele vai demonstrar aqui nas páginas como que Esther e Mordecai se envolveram com aquela cultura ali onde eles estavam, a cultura persa, como eles trocaram seus nomes, como eles trocaram a forma de se vestir, a forma de falar, de se comportar, como eles se envolveram mesmo com aquela cultura ali e esqueceram-se, né, ou não fizeram a diferença que é exigida, que é recomendada, que é bíblica, que o povo de Deus deve fazer, né? Então ele apresenta Esther e Mordecai de uma forma muito humana. Uma das coisas que eu gostei muito, e eu acho que faz parte bem do estilo do Emílio conversar com a gente, né? Escrever. A escrita dele é muito persuasiva, ele se comunica com o leitor e ele está o tempo todo dizendo: olha, você não se vê assim? Será que você não age como Esther? Será que você não age como Mordecai? Será que você não tem se comportado dessa maneira, né? E ali, enquanto ele vai quebrando essas ilusões que a gente tem a respeito desse papel heróico de Esther e Mordecai nessa história aí de salvação do povo de Deus, ele mostra como que num livro bíblico onde o nome de Deus não é citado, né? Nós sabemos aí que Esther é um dos livros da Bíblia no qual Deus não aparece, Deus não é citado, Deus está trabalhando nas entrelinhas. Ele é muito enfático em mostrar como Deus está trabalhando, como Deus está trabalhando na vida de Esther, como Deus está trabalhando na vida de Mordecai, como Deus está trabalhando através do rei Assuero, como Deus está trabalhando através de Amã, que é o inimigo ali do povo de Deus, é aquele que quer exterminar, quer matar os judeus. Então, o Emílio vai fazer essa conversa, vai mostrar como Deus está agindo, como Deus está presente nesse livro, onde aparentemente nós temos aí uma ausência de Deus do cenário, né? Deus não está presente ali, o nome de Deus não é citado, mas Deus está agindo, Deus está trabalhando de uma forma clara, e o Emílio mostra isso pra gente, e sempre comunicando com o leitor, sempre trazendo aí essas provocações, esses insights, que você termina o capítulo assim pensando: meu Deus, o que eu estou fazendo? Como eu estou agindo? Será que eu não sou como Esther ou como Mordecai? Mas uma coisa interessante que eu quero deixar registrado aqui nesse vídeo, porque como eu tenho dito, esses vídeos eles são a respeito das minhas impressões, né, dessas leituras. É um livro assim que é muito bom de ler, muito gostoso de ler, principalmente por essa parte, porque eu acredito que, apesar de eu ter a questão afetiva, apesar de eu admirar muito o pastor Emílio, gostar dos textos dele, dos livros dele, eu acredito que essa coisa, quando comunica com o leitor, né, quando te leva para dentro da história, quando te coloca lá assistindo de pertinho, de camarote, quando
praticamente a personagem está interagindo com você como leitor. Isso torna a leitura um pouco mais acessível, torna a leitura um pouco mais agradável. Mas uma coisa interessante assim, que me marcou lendo esse livro foi me identificar com o personagem Amã. Amã, né, que é ali o perseguidor do povo judeu, o perseguidor do povo de Deus. Através dessas provocações feitas pelo Emílio, a minha identificação dessa vez nessa história foi com o personagem Amã. Talvez por algo muito particular que eu tenho vivido recentemente, mas as perguntas que ele coloca, a forma como ele coloca, falando a respeito de Amã, daquilo que Amã desejava, daquilo que Amã já tinha, mas ele não conseguia ser grato, me causou uma identificação com esse personagem. E é muito interessante porque como a gente tem essa visão heróica, como a gente tem essa coisa que é contada assim, a Esther foi usada por Deus para libertar, para salvar o povo judeu, como a gente tem esse heroísmo aí inserido nessa história, a gente acaba buscando uma identificação com esses personagens, né? Nós acabamos tentando ser Esther, tentando ser Mordecai, tentando ser essa pessoa que faz a diferença, mas na verdade a grande diferença está sendo feita por Deus. Deus é quem está trabalhando. Então, recomendo demais a leitura desse livro. É um livro assim que vale a pena ser lido. Foi lançado aí agora, em 2021, e eu acredito que pode acrescentar muito aí a qualquer pessoa que ler esse livro, pelo menos para ter uma perspectiva diferente dessa história, que é uma história bíblica, é uma história que é gostosa, é uma história que a gente gosta de ler, de contar, de falar sobre, que muitas vezes não é pregado tanto a respeito dela, né? Mas é uma história que a gente pode se envolver, e especialmente através desse livro. Então, é isso.